1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. E antes de lermos, eu quero passar aqui um aviso. Sábado, irmãos, nós teremos o congresso das nossas mulheres cristãs em missão, né? Estará sem sábado a partir das 7h30 da noite. Então venha estar com a igreja, venha estar conosco. Estará aqui uma pastora ministrando, estará também o Ministério de Louvor, estará nos abençoando. E o culto desse primeiro congresso da nossa MCM será sábado, 7h30 da noite. Então, domingo de manhã nós não teremos EBD, tá? Para não termos preocupação com a questão do horário do sábado, e os irmãos vão estar cansados, então no domingo também não teremos a escola bíblica. E eu quero aqui também, eu vi aqui a Vital, levanta aí, Vital, mostra essa Bíblia, pessoal, aí. Vital está com a Bíblia de estudo aí, muito boa, Bíblia de estudo discipulado, é uma Bíblia de estudo, tá? E, irmãos, Carol, sábado você vai ficar, pode sentar, obrigado. Sábado você vai ficar responsável, Carol, de dar um relatório, tá? Aí, o irmão ou a irmã, pode irmão também concorrer no congresso da RCM, ou só quer que sejam as mulheres? Não, tá. Pode. O irmão ou a irmã que trouxer mais visitantes no sábado vai ganhar uma Bíblia de estudo igual a da Vital. Tá? Bíblia de estudo do discipulado. Então, quando você chegar na igreja, você vai chegar para a Carol, vai dizer: ó, Carol, aqui são meus visitantes. E Carol vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, vai botar lá, irmã fulano, 10 visitantes, tá? E aí, no final, no domingo à noite, a gente vai dar o resultado de quem foi o irmão ou a irmã que trouxe mais visitantes e vai ganhar essa Bíblia de estudos, né? Muito boa. Eu tenho, Silene tem, o Henrique também tem, ganhou da esposa, olha lá o Henrique lá. É uma Bíblia maravilhosa, irmão. Você, com essa Bíblia, você é capacitado a discipular, onde antes de você lendo ela, você vai ser discipulado também. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, nós queremos falar hoje sobre a necessidade de aprendermos sobre os benefícios da comunhão cristã. E esse texto de Paulo, ele começa aqui, você vai abrir o texto aí, 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, e vai deixar ele aberto, porque nós vamos estar sempre voltando para ele. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem a cabeça dizer aos pés: não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que nos não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito
mais honra aquilo que menos tinha. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amém? E o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Queridos, muitas das vezes nós não temos a noção do que é uma vida em comunhão. Tem um ditado, um jargão popular, principalmente feito por sindicalistas, né? O povo unido jamais será vencido. E essa é a realidade. Eu costumo dizer que se o povo ele conhecesse o poder que tem, muitas coisas não estariam acontecendo na nossa nação hoje. Da mesma forma que um cavalo, se ele tivesse noção da força que ele tem, do poder que ele tem, ele jamais se permitiria ser dominado por um homem como eu e você, que não chega a um terço, muito longe de um terço da força que tem um cavalo. A união, querido, seja ela por bem, seja ela por mal, ela é muito forte. A união, ela proporciona a chegar a lugares inatingíveis. Primeira coisa que a gente vê na Bíblia sobre uma união, não para o bem, mas para o mal, foi quando o povo se reuniu para construir ali a Torre de Babel. Babel, no hebraico, significa confusão, a Torre da Confusão. E ali a Bíblia diz que o povo se uniu. Primeiro, porque até ali só existia um idioma. Não existia vários idiomas, havia só um idioma, só uma língua. E eles queriam construir uma torre muito alta para que essa torre chegasse aos céus e eles fossem vistos por todas as nações e fossem ali ovacionados, glorificados, exaltados, e aquela torre servisse ali para que trouxesse para eles um ponto de referência. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo crescesse, se multiplicasse, se espalhasse e tomasse toda a terra. E a união deles foi tão grande que trouxe preocupação ao Senhor. Essa preocupação nós vemos quando ele diz: olha, o povo é um só, e se eles continuarem do jeito que estão, eles vão chegar aonde eles querem. E aí nós percebemos no texto ali uma conversa, e ali também enxergamos ali a Trindade, o Pai, os Filhos, o Espírito Santo conversando sobre aquele problema. E aí é que surge então a descida deles e traz ali uma confusão de línguas. Surgem ali os idiomas que nós temos hoje: português, francês, inglês e tantos outros, alemão e tantos outros que tem por aí. E com isso, ali eles começaram a não se entender mais, porque eles não conseguiam compreender o que o outro estava falando. Houve ali uma confusão e parou a obra, parou aquela construção que estava sendo ali. Irmãos, Paulo, o apóstolo, ele dava muita ênfase, Paulo ele dava muita importância à comunhão. Em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, ele fala basicamente quase a mesma coisa que ele falou aqui nesse texto, que os irmãos, por gentileza, deixem aberto, que nós vamos voltar para ele. Mas em Efésios 4, 4 a 6, Paulo diz assim: há somente um corpo e um Espírito. Preste bem atenção, que essa palavra Espírito está em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Veja a importância que Paulo dá à comunhão dos irmãos. É um só Deus e é Pai de todos. E esse Deus que é um e é Pai de todos, ele age por meio de todos nós. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele também dá muita ênfase à comunhão. João capítulo 17, que é um dos meus capítulos prediletos da Bíblia, porque nesse capítulo Jesus ele tira um momento desse capítulo para orar por mim e por você.
Jesus ele ora pelos seus discípulos atuais, mas ele diz: eu oro também por aqueles que hão de crer em mim. Quem crê no Senhor Jesus aí? Amém. Então Jesus orou por você, amém? Você recebe a oração que Jesus fez ao Pai por você? Diga amém, recebo. Veja João 17, 20 e 21. Ele diz: olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Esse é o versículo que Jesus está dizendo que orou, que está orando por mim e por você, antes de qualquer coisa. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus orou por mim e por você. Verso 21, por que ele orou por mim e por você? Verso 21, a fim de que todos sejam um. E eu, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Uma prova cabal de que Jesus veio na terra, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus é a profecia lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a comunhão do povo de Deus. A igreja, a Bíblia diz que a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, ela ia caindo na graça do povo, e todo dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, que já mudou de nome, que eu não sei nem o que mais, não tinha nenhuma rede social, não tinha nada, mas o povo lá fora via que existia algo especial, existia algo diferente naquele povo, e eles queriam viver aquilo. E nós entendemos então que, por isso que a nossa comunhão, a vida em comunhão plena, é algo que testifica de Jesus lá fora. Amém? E aí nós entendemos o porquê que Satanás, ele tenta tanto semear contendas, porque ele tenta tanto criar problemas, porque ele tenta tanto perturbar a nossa mente, dizendo: na hora da coinonia o irmão não me abraçou, o irmão não veio a mim, o irmão não sei o quê, o irmão não gosta de mim. Irmãos, o maior alvo e o mais principal alvo de Satanás na nossa vida é a nossa mente. A nossa mente tem um poder extraordinário, um poder completamente desconhecido até para as ciências atuais, irmãos. A nossa mente, ela tem poder de, quando nós temos uma fobia, um medo, nós vemos coisas. Há coisas espirituais, há um mundo espiritual lá. O diabo passa e você pode ver a sombra dele, você pode, mas tem coisas que a nossa mente, a fobia proporciona isso. O medo exacerbado de determinadas coisas. Quantos pais já mataram filhos dentro de casa por ter medo de ladrão, e o filho sair de noite pela janela sem os seus pais só saberem e voltar mais tarde, né? Sem os pais verem, o pai pensar que é ladrão. Eu já vi uns 3 ou 4 casos desses no jornal. Esconder atrás do sofá e o pai ver o vulto, pensar que é ladrão e atirar. E era o filho. Então, queridos, por isso que o inimigo ele tenta roubar a comunhão na igreja. Portanto, nós também devemos dar importância a essa comunhão. Na comunhão, queridos, sabe quem é um dos maiores beneficiários? É eu e você. Os maiores beneficiários da comunhão genuína, verdadeira, da palavra koinonia, como está aí no nosso boletim, né? Eu coloquei esse domingo. O que é koinonia? É a palavra grega para comunhão. Nós somos os principais beneficiários, pois a Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor ordena 2 coisas na nossa vida para sempre. Não é pelo momento, Kevin, não é pelo momento, Ronaldo, mas o Senhor, quando há comunhão, Henrique, Ele ordena. Existe ordem de Deus que não é cumprida? Existe? Não existe. A Bíblia diz, veja bem comigo, Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Verso 2, é comparado ao óleo precioso
simboliza unção, né? A unção é tão grande que ela não fica somente na sua cabeça, mas ela escorre sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola das vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali, o que acontece? Quando é essa comunhão? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem quer a bênção e a vida do Senhor sobre a sua vida para sempre? Amém. Nós precisamos ter isso, irmãos. É por isso que nós que somos os mais beneficiados é que temos que zelar pela união, temos que brigar no bom sentido para manter a união. E a primeira coisa que a comunhão ela proporciona, irmãos, é que nós precisamos entender que a comunhão ela é feita de unidade na diversidade. Ou seja, nós precisamos viver em comunhão mesmo diante das nossas diferenças. Mesmo diante das nossas diferenças, né? Mesmo quando o Flamengo perde feio e a gente ali faz aquela gozação abençoada, gostosa, aleluia a Deus, e o flamenguista fica ali chorando, né? Mas a comunhão é mais forte no amor de Jesus. Amém, flamenguistas? Amém. Ah, glória a Deus. Salvador, queridos, a coisa mais gostosa que tinha lá é quando o Bahia ganhava e a gente ia com a camisa do Bahia por debaixo do terno assim, né? E aí a gente fazia que calor, aí levantava assim aquelas duas estrelas assim, chegava a ofuscar os olhos de Vitorino, estava lá sentado assim, né? Eita! Se eu não fosse batista, eu falava até língua estranha naquela hora. Essas palavras eu não ouço, sabia? Irmãos, veja o que é que diz o verso 12 a 14 do texto principal que nós lemos. Por isso que eu pedi para os irmãos deixarem o texto aberto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmão, se de repente você abre uma caixa aqui, né? E nessa caixa está cheia de perna, é um corpo que está ali? Você vai pensar, o serial killer largou o negócio aqui, ó, né? Você abre uma caixa, está cheia de cabeça ali, é um corpo que está ali? Não. São vários membros, várias cabeças, mas não tem um corpo. Então, o corpo é um só, mas os membros são muitos: pé, mão, braço, antebraço, orelha, nariz, língua, olhos, cabeça. Então, é essa diversidade de membros que formam o corpo. Amém? Então nós precisamos entender isso. Em uma igreja, em uma comunidade, irmãos, quando a Bíblia diz lá em Atos, viviam todos unidos, falavam a mesma palavra, tinham os mesmos pensamentos, ali eram os ideais do reino de Deus. Mas ali sabíamos que havia alguns que eram amigos, admiradores dos fariseus, eram amigos e admiradores dos saduceus, eram amigos e admiradores dos zelotes. Como nós hoje, nós temos pessoas que gostam, né, da direita, outros, além da direita, gostam do Bolsonaro, outros gostam da esquerda, mas gostam do Lula, e nós temos que aprender a conviver com isso nessa diversidade, porque nós vamos estar juntos na glória para toda a eternidade. O que nós não podemos é pegar essas coisas fúteis e impedir que a graça de Deus, que a bênção de Deus, que a vida de Deus seja derramada sobre nossas vidas. Nada deve ser mais importante do que o reino de Deus estabelecido em nós através da comunhão. Amém, queridos?
Duas coisas chamam a atenção em um corpo, irmãos: a diversidade de órgãos, né? São vários órgãos, mas é um só corpo. Segunda coisa que nós precisamos entender é que na comunhão entre a igreja, não deve existir inferioridade. Ninguém na igreja é inferior a ninguém. Ninguém na igreja é mais importante do que ninguém. Ninguém na igreja é menos importante do que ninguém. Quando isso acontece, irmãos, nós matamos o corpo. Quando isso acontece, nós ferimos o corpo. Versículos 15 e 16 do texto principal diz assim: se disser o pé, olha, tem o pé, né? O pé está lá embaixo. É praticamente o último, né? Ainda é pisado, né? Se disser o pé, porque não sou mão, porque ele quer subir de posição, ele quer mais ser pé, porque está lá embaixo, ele quer ser mão, não sou do corpo. Será que por isso, por ele não querer ser pé, querer ser mão, ele deixa de ser o que ele é? Não deixa por isso de ser corpo. Sendo pé ou sendo mão, ele continuará sendo corpo. Versículo 16: se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu quero ser olho, já que eu não sou olho, não sou do corpo, ele deixa de ser do corpo? Não. Está aí, irmãos. Na comunhão não existe inferioridade. Paulo agora ele traz aí essa fábula, né, onde os membros do nosso corpo começam a falar, começam a julgar, né, pela fala. O pé, a orelha, eles parecem que sofriam ali uma inferioridade, né? O pé querendo ser mão, o ouvido, a orelha querendo ser olho. Eles estavam, segundo essa fábula de Paulo, se achando inferiores. E não existe pessoas inferiores. Às vezes nós somos assim. Nós nos sentimos excluídos, nós nos sentimos desvalorizados, mas o problema, na verdade, está em nós. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele sempre nos coloque o capacete da salvação, porque o capacete da salvação, ele impede Satanás bombardear nossa mente. O capacete da salvação, ele também protege nossos ouvidos, de nós ouvirmos palavras que nos derrubem, palavras que nos joguem para fora, para baixo, palavras que roubem aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Quando eu me converti, 17 de idade, continuei na primeira igreja que me converti, e eu me lembro que eu cheguei muito feliz, tinham vários homens reunidos ali, era uma reunião de homens, e eu alegre, menino, 17 anos, eu cheguei para eles e disse: olha, eu estava orando ali, Deus disse que me chamou para o ministério da palavra, Deus me chamou para ser pastor. E aí eles disseram: isso é coisa de novo convertido, rapaz, isso é fogo de palha. Isso daí, já daqui a 6 meses você para com esse fogo aí. Eu mesmo quando me converti, eu tinha isso. Eu fui assim, achava que ia ser pastor. Onde é que eu estou hoje? Irmãos, aquilo me jogou um balde de água gelada terrível. Para Deus reacender de novo a chama no meu coração com um chamado, deu trabalho. Eu fiquei um ano e meio mais ou menos assim: Senhor, é fogo de palha, então acaba logo esse fogo, tira esse fogo de mim, Senhor. Não vi lá que teus servos falaram, mais experiência do que eu, mais tempo na igreja do que eu. Foi quando eu fui num congresso, irmãos, de missões, e ali o Senhor me pegou de jeito, me deu uma balançada, e aquela chamada que ele dá, pega pela camisa, dá uns tapas na sua cara, acorda, rapaz, quem te chamou foi eu, não foi homem. E hoje, graças a Deus, estou aqui quase 35 anos de evangélico, servindo ao Senhor, altos e baixos, lutas e percalços, mas vencendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a comparação que Paulo ele fala ali é como um veneno à autoestima. É um veneno. Quantas vezes as pessoas morrem com aquilo que Deus quer fazer na vida dela porque ouviu outros? Que nada, você dá para nada, você não presta para isso, você não dá para isso, né? Então, na comunhão não existe inferioridade. O irmão que é PhD, MBA, pós-doutor, ele não é importante, mais importante do que o irmão que não tem instrução nenhuma. Tem uns ignorantes
aí que acham, porque eu sou mega empresário, mega fazendeiro, mega plantador de soja, é o meu dízimo que sustenta a igreja, o meu dízimo é maior do que em todos. Irmãos, o mesmo dízimo do mega empresário é o mesmo dízimo daquele que vende balinha no semáforo, porque dízimo é 10%. Amém? É o ignorante, o analfabeto bíblico, que ele acha que o dízimo dele é maior pela soma, pelo valor que ele dá. O dízimo é igual para todos, é 10%. 10% dele, 10% do outro. Então não existe maior. Amém, queridos? E é essas coisas que interferem. Porque tem aquele irmão que quer servir, mas aí ele é menosprezado, ele é jogado de lado, porque ele é visto como inferior. Inferior na cor, muitas das vezes, inferior no nome da família, que não é uma família influente, inferior porque é tido como alguém que não é da cidade, ou forasteiro, inferior por conta de muitas coisas, inferior até porque é palmeirense, né? O que eu preciso entender, queridos, é que a minha igreja precisa de mim, amém? Amém. Diga assim, a minha igreja precisa de mim. Glória a Deus. Terceira coisa, queridos, é que na comunhão não existe superioridade. Já vimos que não existe inferioridade e também não existe superioridade. Versos 17 ao 21 diz assim: se todo o corpo fosse olho. Irmão, você já pensou você sair aí indo para casa de noite a pé? Aí está um apagão na cidade. Você vai ter que usar o celular, né? Aí quando você liga o celular, você vê um monte de olho ali no chão te olhando. Você vai fazer o quê? Um monte de olho, não é o corpo, né? Não é um monte de olho ali, piscando para você. Imagine aí, que loucura, né? É isso que Paulo está falando aqui, irmão. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o nariz? Mas Deus, olha só, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Amém? Foi Deus que te colocou no lugar porque aprove a Ele você servir ali, naquele lugar, do jeito que você é. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse braço, cadê o corpo? Se todo mundo fosse nariz, cadê o corpo? Se todo mundo fosse perna, cadê o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O 21 diz: não podem os olhos dizer à mão, eu não preciso de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Paulo, ele continua aqui essa fábula. O apóstolo, ele faz o olho e a cabeça conversarem, né? Então aparecem os problemas opostos. Eles estavam se supervalorizando. O grupo anterior, eles estavam ali fazendo uma comparação, de se sentindo inferior. Irmãos, mais uma vez, a comparação é algo prejudicial na igreja. Tanto você se comparar como alguém inferior, menosprezível, espírito de pequenez, espírito de gafanhoto, síndrome de gafanhoto, síndrome de pequenez, ou então você se achar superior a todo mundo. Eu prego melhor, eu canto melhor, eu dirijo muito melhor, eu faço tudo melhor, eu sou, né, o último pacote do biscoito, o último biscoito do pacote, né? É isso que a Bíblia está aqui nos mostrando. Antes foram o quê? Antes foram os pés e as orelhas que estavam se depreciando. Eu sou pé, estou lá embaixo, né? Eu sou orelha, irmãos. As orelhas, nesses últimos 2 anos, foram bem úteis, né? A gente ia aprender a máscara onde, Lidiane? Se não fosse as orelhas, né? Se não fosse as orelhas, irmã Beatriz, ia aprender a máscara onde? Da Covid. Você vê a utilidade. Deus já colocou lá no lugar certo a orelha, né? Então a orelha e os pés estavam lá se depreciando. Porque a gente não vale nada, é de inferior. E agora aqui são os olhos e a cabeça que estão se supervalorizando.
Então, se nos colocarmos abaixo ou acima das pessoas, irmãos, não vamos conseguir viver comunhão. Amém? Se eu me coloco menor, eu não vou conseguir viver em comunhão. Se eu me coloco maior, eu não vou conseguir viver em comunhão. Só vamos conseguir viver em comunhão se permitirmos que a oração que Jesus fez por mim e por você, há mais de 2000 anos atrás, ela aconteça em minha vida e na sua, onde Ele quer que nós sejamos um, como Ele e o Pai e o Espírito são um. Amém? Então, para isso, a gente está do lado a lado um do outro, no mesmo nível. Ninguém é superior a ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos, mesmo que no nosso corpo nós tenhamos dois membros, vamos assim dizer, né? Nós temos 2 rins, né? E aí a gente vai doar um. Irmãos, tem 2, porque Deus sabe que precisa de 2. Quando a gente dá um, a irmã Luzia doou dela, para o Luiz, para o filho. Então ela sabe que a partir daquele momento, todo o cuidado é pouco, porque ela não pode sobrecarregar o que ficou. Então ela tem que cuidar desse um, né? Então, mesmo que nós tenhamos, né, faz falta. Você perde a visão de um olho, você vai fazer falta. Você perde a movimentação de uma mão, faz falta. Mesmo tendo 2. Então, existe essa necessidade. Então, queridos, nós precisamos entender que eu preciso entender que eu preciso da minha igreja. Amém? Amém. Eu preciso da minha igreja. Porque o irmão me completa. O irmão, ele faz aquilo que eu não sei fazer. O irmão, ele vai fazer aquilo que Deus escolheu ele para fazer. Porque a Bíblia diz que nós lemos que é o Senhor que coloca. Outra coisa, onde há comunhão, irmãos, há consideração. Onde há comunhão, há respeito. Onde há comunhão, há zelo, cuidado, carinho, há mutualidade. Versículos 22 a 24 diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, olha só aí, os membros do corpo que parecem ser aqueles mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra, porque os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, queridos, dessa maneira, com todas as partes do corpo são honradas. Todos os membros do corpo devem ser valorizados, respeitados, cada um naquilo que Deus escolheu. Paulo, ele escreve aqui que os membros do corpo que parecem menos honrosos, menos importantes, apenas aparecem. São justamente aqueles que recebem o maior valor, o maior honra. Amém? Amém. Eu estive numa igreja, já contei esse caso aqui, meu senhoria, a irmã Vitória. A irmã Vitória era a mais idosa da igreja, ela tinha 97 anos de idade. Cheguei lá, ela tinha 80 e alguma coisa. E ela era analfabeta. A irmã Vitória, eu sempre botei o marido dela, eu sempre botei uma neta dela, e sempre botei uma filha dela. E a irmã Vitória me firme, sempre adorando o Senhor. Sempre ela sentava mais ou menos ali onde o irmão Nelson estava. E ela, Deus mostrou uma vez, dizendo: olha, você sabe que é o sustento espiritual dessa igreja? E ele mostrou ela, a irmã Vitória. Não sabia ler. Uma mulher sem cultura, mas com uma sabedoria muito grande. E a irmã Vitória, ela chegou para mim e disse: pastor, eu queria aprender a ler, mas eu já sou tão velhinha e a escola aqui é tão longe, porque eu acho que o senhor, quando prega assim tão bonito, eu queria pregar assim que nem o senhor. Eu disse: irmã Vitória, disse, Aí eu fui na prefeitura da cidade, conversei com a secretária de educação e disse: olha, eu tenho 4 salas na nossa igreja lá disponíveis, e eu quero colocar no bairro lá o EJA, Educação de Jovens e Adultos. E
colocamos aí. E quem foi a primeira a se matricular? A irmã Vitória. E a irmã Vitória, ela aprendeu a ler, Regiane, ela foi a primeira da turma dela. E a irmã Vitória passou até a abrir culto, lendo a Bíblia. Amém? Porque ela foi valorizada. E Deus colocou ela ali para isso. Era uma pessoa que precisava ser considerada, precisava ser respeitada, precisava ser zelada, ter cuidado, carinho, né? Quando há comunhão, há isso, irmãos. Amém? Amém? Nós não podemos perder isso. E por último, onde há comunhão, há atenção, né? Onde há comunhão, há atenção. Nos últimos versículos, 25 ao 27. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Olha só que mistério aí, né? Ele está dizendo ali, olha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, não é para ter divisão, é para ter unidade. Deve ser feito o quê? Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que não é para procurar o meu favor, não é para procurar aquilo que eu quero, não é para procurar aquilo que me agrada, não é para procurar aquilo que me beneficia, mas em favor dos outros. O verso 24, de maneira que se um membro sofre, o que acontece? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E é daí que vem aquele versículo que diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Quem já tomou topada aqui, jogando bola, né? Puf! Só o dedo dói. Você não é crente, dá vontade de agredir, né? Ah, você é crente, aí você é uma glória a Deus, aleluia. Rangendo os dentes. E se você não cuidar daquilo ali, irmãos, o que é que acontece no seu corpo? Se aquilo ali inflama, vai acontecer o que? Você vai ter febre, você vai ter calafrio, todo o seu corpo sente, porque foi lá no dedo. Mas o dedo, ele faz parte do corpo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E o verso 27, o último diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, todos os membros do corpo precisam ser cuidados. Tem que ter essa atenção. Se o dedo estiver ferido e o pé e a cabeça disserem isso não é problema meu, é assim? É? Não, irmãos. Logo a infecção ela vai se espalhar, né, todo o organismo, chegando inclusive também à cabeça. Outra coisa, eu não tenho apenas que cuidar do meu irmão, sabia? Nós não temos apenas que cuidar do nosso irmão, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Porque às vezes o problema está em mim. O problema às vezes está em mim. Está em mim porque eu não vigio, está em mim porque eu não uso o capacete da salvação, e aí eu permito que minha cabeça ela fique vulnerável às setas do diabo, porque é esse o papel dele. Fulano passou por você na rua, nem te viu, está vendo? Na igreja é assim, mas lá na rua passa por mim e não viu. E daí às vezes o homem viu mesmo. Então o problema não é o irmão, é você. Ah, as pessoas me olham mal, não sei o quê. Então eu tenho que cuidar de mim. De que forma eu vou cuidar de mim? Da minha saúde mental, da minha saúde espiritual. Eu tenho que cuidar de mim. Porque às vezes o problema sou eu, e não meu irmão, não é a igreja. Tem gente, irmãos, que ele já passou mais de 300 igrejas na cidade. Todas as igrejas não prestam. O pastor, todos os pastores não prestam. Todos os cultos de todas as igrejas não prestam, pelo amor de Deus. Eu já disse isso uma vez para um irmão meu, irmão biológico, e por conta disso quase que eu não estaria aqui hoje. Porque ele, como policial, ele não gostou de ouvir a verdade. Tem gente que ainda é tão ruim assim que não gosta de ouvir a verdade. O terceiro casamento dele, ele, então vamos divorciar, não sei o que, disse: meu irmão, peraí, meu irmão. Você é meu irmão, eu te conheço desde pequeno. Você me conhece mais ainda. Rapaz, não é possível que as 3 esposas que você teve, nenhuma prestou. Eu sei quem é você, moço.
Você quer tratar suas esposas como você trata seus recrutas, seus soldados lá no quartel. E as mulheres não aguentam esse tratamento. E aí ele disse, mas você, meu irmão, você tem que me defender. Não, agora fala a verdade. Você é ranzinza mesmo, você é o Hitler. E quase que eu morro daquele dia. Ele puxou a pistola, botou na minha cara. Eu disse, espera aí, para você não errar o tiro, eu vou sentar, para ficar bem certeiro para você. Mas Deus usou Israel lá, meu outro irmão colocou no meio, e eu estou vivo aqui para a glória de Deus, amém? Mas tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, tem gente que não diz a verdade. Então o problema está em si, né? Então se eu não me cuido, se eu não cuido de mim, eu prejudico os outros. E se eu não cuido dos outros, eu sou prejudicado. Então na comunhão eu tenho que cuidar de mim e eu tenho que cuidar dos outros. Amém? Para que a bênção e a vida do Senhor seja derramada sobre nós, seja ordenada por Ele sobre nós, para estar sobre nossa cabeça, não por uma temporada, não por um tempo, mas para sempre. Amém? Fique de pé nesta hora, em nome de Jesus. Eu queria que você estivesse orando nesse momento pela nossa igreja, comunhão da nossa igreja. Senhor Deus tem trazido para nós uma nova atmosfera. Graças a Deus tem reinado paz na nossa igreja. A paz está reinando aqui, irmãos. Mas nós precisamos estar vigiando, precisamos estar cercando a nossa igreja com oração, com jejum, com perdão. Nós precisamos estar nos policiando, precisamos estar cuidando de nós mesmos, fazendo um exame em nós mesmos. E ser sincero, Senhor, se o problema sou eu, me mostra. Senhor, se o problema está em mim, me mostra. Porque eu quero ser bênção para a minha igreja, eu quero ser bênção para meu irmão. E se é eu que estou atrapalhando, revela-me em nome de Jesus. Então você precisa se cuidar. E você precisa cuidar dos outros. Pai, nesta noite nós estamos aqui na tua casa. E hoje nós queremos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Como igreja do Senhor, como a primeira igreja batista de Cristalina. Igreja fundada em 24 de abril de 1924, pelo missionário Salomão Gisborne. Ó Deus, são 99 anos de história nessa igreja. Muitas vidas passaram por esta igreja. Muitas igrejas surgiram com membros, com frutos dessa igreja. Existem pastores aqui nessa cidade que foram ovelhas desta igreja. Ó Deus, mas o Senhor tem feito permanecer esta igreja viva, esta igreja em pé, conquistando territórios. E nós queremos continuar, Senhor Deus, como igreja viva, igreja genuína, igreja ungida, igreja cheia do poder do Senhor, igreja que as portas do inferno não se permanecem, não aguenta fechada pelo poder que há no Senhor em nossas vidas. E para que isso continue, Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelo pecado de indiferença, pelo pecado de superioridade, pelo pecado de nós nos sentirmos inferiores, pelo pecado de nós nos acharmos melhor do que o outro, pelo pecado de nós nos acharmos inferior ao outro. E nós quebramos agora, em nome de Jesus, toda essa cadeia para a glória do teu nome, porque nós entendemos que somos um só corpo, composto de vários membros, e esses membros foram instituídos pelo dono desse corpo, que é o Senhor. Eu te louvo, Pai, por aqueles que o Senhor colocou como pé, como braço, como mão, como cotovelo, como cabeça, como olho, nariz, coração, fígado, rins. O Senhor que escolheu, o Senhor que colocou, e em nome de Jesus nós queremos honrar o nosso irmão, independente da posição que o Senhor o elevou. Retira do nosso meio, Pai, toda síndrome de Caim, onde nós não conseguimos nos responsabilizar pelo nosso irmão que às vezes está caído, está ferido, está triste, está lá no chão.
Nós não queremos ser mais comparados como o único exército que deixa os seus feridos para trás. Nós queremos, ó Deus, erguer os nossos irmãos, edificar os nossos irmãos, colocar os nossos irmãos nos nossos ombros e levá-los para o Senhor, que é o médico dos médicos. Pai, nós queremos viver a bênção e a vida, não por um domingo, não por uma semana, não pelo ano do viver o novo de Deus, mas nós queremos chegar na eternidade como possuidores da bênção e da vida do Senhor sobre a nossa vida. E sabemos que a medida do Senhor sempre será sacudida, transbordante. Então a bênção e a vida se alojará sobre nós. E essa bênção e essa vida, ela se expandirá para os nossos parentes próximos, para os nossos parentes distantes, para os nossos colegas de faculdade, de escola, de trabalho, para os nossos vizinhos, ao ponto de alcançarmos toda a cidade de Cristalina. Em nome de Jesus, nós repreendemos, nós amarramos, nós manietamos todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, todo espírito de rebeldia, todo espírito de injúria, todo espírito de calúnia, nós mandamos para o abismo agora, sem direito a retorno, manietados, amarrados, acorrentados, e lá fiquem em nome de Jesus. Vem nos encher com a tua glória, vem nos encher com o teu Espírito, vem nos encher com a tua presença, e em nome de Jesus, que a sua oração, Senhor Jesus, feita há mais de 2000 anos atrás, se concretize em nosso meio, em nossa vida, onde o Senhor pediu ao Pai que nós nos tornássemos um do Senhor, que nada seja tirado do nosso meio e venha interromper essa coinonia em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe a nossa adoração, obrigado por este culto, e que tenhamos uma semana na doce paz do Senhor, escondidos debaixo das asas do Altíssimo, com a guarda angelical ao nosso redor reforçada, para que o inimigo não tenha vez nem circunstância para nos tocar. Abençoamos agora os irmãos da nossa igreja que não puderam estar aqui hoje por trabalho, por alguma atividade, que a graça alcance eles, em nome de Jesus, e que o Senhor, ó Deus, aos filhos da luz, aos filhos da paz, que são ovelhas desgarradas dessa cidade, o Senhor possa trazê-las para esse aprisco, para nós podermos cuidar delas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e fortes consolações do Santo e poderoso Espírito de Deus seja com todos vós, com toda a sua casa, com todos os seus parentes, os de perto e os de longe, e com todo o Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você quiser dar um abraço para a pessoa que está ao seu lado e dizer: tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.